Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. E esse é o sexto capítulo em que nós vamos entender a personalidade enfastiada de Emma Bovary. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Juliano Muniz e estamos indo além da leitura com o clássico Madame Bovary, livro que faz parte da categoria Ouro da Olimpíada deixa eu focar aqui, de literatura deste ano que acontece em novembro. E se você, assim como eu, está se preparando para esta Olimpíada, você encontrou o canal certo. Aqui no canal nós temos a playlist Além da Leitura, que já conta aí com 6 capítulos desta obra, analisando palavra por palavra, tentando colher, fazer uma leitura mesmo profunda, tentando pegar aquilo que a obra quer transmitir de mais importante, ou seja, contribuir com a nossa formação humana, através aqui dos personagens da história. Certo, meu querido? Pois bem, chegamos ao sexto capítulo. E aí, o que acontece? O Flaubert nos descreve o início da formação psicológica, sentimental da Emma. Assim como ele fez nos primeiros capítulos, trazendo todos os aspectos psicológicos, o ambiente, os pais do Carlos, as suas emoções escolares, toda aquela gama de sentimentos que o Carlos tem, agora nos é apresentada a Emma, a sua adolescência, a sua formação, a sua relação com o pai, a sua relação com freiras, a sua relação com a cultura, de modo geral. Certo? E como começa Flaubert? Ele nos diz que, quando tinha 13 anos, seu pai a levara à cidade, isso está no segundo parágrafo, para pô-la no convento. A primeira indagação que me veio quando eu li essa parte é a seguinte: o pai sempre a quis longe? Porque, veja, quando o Carlos conhece a família Bovary, o pai já começa a arquitetar. Inclusive, o Flaubert não poupa o sentimento do pai. Descreve de maneira visceral que ele queria, sim, livrar-se da filha. Ele viu em Carlos a possibilidade de afastar a filha definitivamente da sua vida. Inclusive, para ele, era motivo de prejuízo. Uma vez que ela estava, sim, mergulhada num mundo de emoção, no mundo emocional, no mundo de uma cultura, ainda que superficial, mas no mundo cultural. De modo que ela não produzia. Ela não era uma pessoa do campo, ela estava no campo com o pai, mas não era uma pessoa do campo. Não gostava da agricultura, não gostava do ritmo em que a casa, em que a vida do Bovary, Bovary não, perdão, em que a vida do pai, Rouault, estava sendo tocada. Ela não gostava. Ela com certeza não daria continuidade àquela vida. Ela é o ponto de ruptura com aquela vida, sem sombra de dúvida. Isso faz parte do processo de individuação dela, em termos junguianos também, né? Pois bem, o pai a deseja colocar em um convento. E aí, o Flaubert continua no terceiro parágrafo. Nos primeiros tempos, longe de se enfastiar. Esta é a palavra deste sexto capítulo. Enfastiamento. Inclusive, meu caro, vale a pena nós pegarmos o Aurelião. Eu tenho aqui o meu Silveira Bueno, dicionário, para nós pegarmos aí a raiz da palavra, encontrarmos sinônimos, porque esta é a palavra, sem sombra de dúvida, do capítulo. O enfastiamento, ou enfastiar. Emma é uma pessoa enfastiada. Tá? E o que significa isso, professor? Olha, o que significa enfastiar? Enfastiar é um adjetivo. Enfastiar é um adjetivo
que descreve alguém que sente fastio, que sente enjoamento, que sente uma espécie de tédio por já ter vivido várias vezes aquela coisa. Alguém que se desinteressa facilmente, que começa a rejeitar aquilo que há 10, 15 minutos gostava muito. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa em uma semana com toda a empolgação, com todo o ardor, e na segunda, terceira semana de uma promessa que deveria durar, de uma coisa que deveria ter começo, meio e fim, mas que ela vai perdendo gás no meio da subida? Quando começa a curva de aprendizado, hoje nós entendemos isso, quando começa aquela curva de aprendizado em uma coisa que é nova, em que só o entusiasmo, só o arranque da primeira marcha não é suficiente, quando começa ali a ter que ter uma constância, quando começa a entrar numa monotonia natural da coisa que é necessária, a pessoa rejeita, se desinteressa. É o tal do enfastiar-se. É o tal do enfastiar-se. Certo? Pois muito bem, essa é a palavra do 6º capítulo. Longe de se enfastiar no convento nos primeiros tempos, alegrava-se com a companhia das bondosas freiras, que, para distraí-la, levavam à capela, onde se entrava pelo refeitório, por um corredor muito comprido. Brincava muito pouco nas horas do recreio. Entendia perfeitamente o catecismo, e era ela quem sempre respondia ao capelão as perguntas mais difíceis. Ou seja, era uma pessoa que estava mergulhada, definitivamente, bastante interessada com aquela vida religiosa. Por quê? Porque era novidade. Uma vez que isso deixar de ser novo para Emma, deixar de ser uma coisa misteriosa, uma vez que ela entende aquilo, que ela compreende aquilo, que ela lança a luz, ela toma consciência daquilo, ela começa a rejeitar. Ela deseja sempre coisas novas. Sempre coisas novas e viscerais. Coisas carregadas de emoção. Coisas que tocam muito mais o emocional. Aquele fogo de palha que é ardente, que é uma labareda grande, mas que acaba muito rápido. Em termos de temperamento, diremos com certeza absoluta que Emma é uma não colérica, ela é uma, me fugiu aqui, ela é uma sanguínea. Ela é uma sanguínea. Ela é gasolina. Você já tentou acender uma churrasqueira com gasolina? Não dá certo. Por quê? Porque o fogo é uma labareda imensa, mas não dá conta de produzir a brasa, um braseiro forte, porque não dá tempo de consumir a própria madeira, mas ela se consome. É uma energia que se gasta e não produz o essencial. Assim é Emma. Emma tem essa característica. Tá? No começo, por entusiasmo, pura força, entendia tudo, estava disposta a compreender, mas uma vez que compreendeu, tira o pé, se afasta. O propósito muda. Pessoa que tem um propósito inconstante, está a todo tempo querendo coisas novas. Né? Vivendo, pois, sem nunca sair da tépida atmosfera das aulas, entre aquelas mulheres de cutes muito brancas e de grandes rosários com cruzes de latão, aqui Flaubert está descrevendo as freiras, foi descaindo docemente para a languidez mística que se exala dos perfumes do altar. Ora, é mistério da fé, não é mistério? Se é mistério da fé, aqui se tratando
em se tratando da fé católica, é mistério. Não se compreende tudo. Isso faz parte da liturgia, ter algo de místico, ter algo de não revelado. E esse algo que não é revelado, nós vamos encarar numa maneira de espera, com a esperança, com a caridade, com a fé. Então, uma espécie de estagnamento é um degrau do processo. Não é a finalidade, mas é um degrau do processo. Certo? Pois bem, essa languidez mística que exala dos perfumes do altar, da frescura da água benta e do flamejar dos círios. Em vez de assistir à missa, muita atenção aqui, contemplava no seu livro as vinhetas piedosas, bordadas de azul, e amava a ovelhinha enferma, o sagrado coração trespassado de flechas agudas, o pobre Jesus que no caminho caiu sob a cruz. Tá vendo como o aspecto visceral vai substituindo a percepção mística da coisa? Emma não quer mistério mais. Ela quer sangue. Ela é sanguínea. Ela quer vibrar. Ela quer se emocionar. Por isso que ela fica curtindo ali, né, em suas imaginações, os períodos e as descrições viscerais. Pensando na ovelha enferma, no Cristo que cai, ou seja, das emoções vividas na carne, no sangue. Certo? Quando ia se confessar, inventava pecadinhos só para permanecer de mãos postas e de joelhos e escutar o cochichar do padre. As comparações de noivo, de esposo, de amante celeste e de consórcio eterno, que constantemente aparecem nos sermões, suscitavam-lhe no íntimo da alma inesperadas doçuras. Nós podemos entender também por que o romance foi tão criticado. Porque dá a entender aqui que Emma tem uma relação despudorada com os termos religiosos. Tá? O que também é fruto de um pouco da ignorância da época, com certeza. Do modo de enxergar da época, com certeza. Porque se você ler o Cântico dos Cânticos, você vai perceber ali que as menções, as comparações, as metáforas que são feitas também têm um cunho sexual. Tem sim um cunho sexual. Mas a visão da relação sexual, ela é mística. Ela não é simplesmente visceral. Parece-me que Emma aqui fez o contrário. Pegou algo que estava no seu âmbito espiritual e o rebaixou. Certo? E aí, o que o Flaubert nos continua a dizer? Acostumado aos aspectos serenos, voltava-se, pelo contrário, para os acidentados. Nesse parágrafo, o Flaubert diz que Emma começa a se entediar porque a coisa vai como retornando a ela como se fosse voltar para o marasmo que ela já havia vivido. Essa serenidade era aquilo que ela não queria. Ela não procurava isso quando entrou no convento, quando iniciou a sua vida religiosa. E essas coisas estão voltando. Conhecia, porém, perfeitamente o campo. Conhecia o balar dos rebanhos, as queijarias, as charruas. Acostumada aos aspectos serenos, voltava-se, pelo contrário, para os acidentados. Não gostava do mar senão pelas suas tempestades, e da relva unicamente quando era alternada com ruínas. Ou seja, ela tem um gosto visceral e sensível.
Ela é a mulher do senso sensível. Ela é quente. Ela contempla o coração transpassado do Cristo. E, pela arte ser tão expressiva, demorava-se ali contando as gotas, observando o tamanho dos pregos. Emma é visceral. Emma é visceral, tá? Sentia necessidade de poder tirar das coisas uma espécie de proveito próprio e repelir como inútil tudo que não contribuísse para a alegria imediata do coração, porque tinha um temperamento mais sentimental que artístico, procurando emoções e não paisagens. Meu querido, este parágrafo aqui, com certeza, resume a ópera. Nos dá a descrição do interior de Emma. Procurava repelir como inútil tudo que não contribuísse para a alegria imediata do coração. Ou seja, é uma pessoa que está... Hoje nós diríamos o seguinte, é uma pessoa que está buscando dopamina a todo momento. É uma pessoa que vive no Instagram da vida. Emoção, 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 emoção. Notícia, 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 notícia. Novidade, 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 novidade. Prazer, prazer, prazer. Percebe? É uma pessoa que vive pela emoção imediata. Que não sabe lidar com a espera. Que não sabe lidar com a promessa. É uma pessoa que vive pulando em emoção e deixa de viver a vida. É uma pessoa, como dirá o Edward e a professora Marie-Louise von Franz, no livro Puer Eternus, esse livro aqui, ó, você pode usar como um complemento de leitura fantástico. Ela vai falar da vida provisória. É justamente o que Emma faz. Ela vai para o convento, desiste do convento. Ela volta depois, o Flaubert vai nos dizer, para a fazenda e sente saudade do convento. Ela vive vidas provisórias, não assume aquilo como uma responsabilidade, como um ideal de vida. Ela quer emoção atrás de emoção, sentimento atrás de sentimento. Ela é visceral, meus amigos. Certo? Pois bem, acontece que no convento aparecia de vez em quando uma senhora idosa que ia 8 dias em cada mês trabalhar na rouparia ali. Era uma costureira, uma espécie de costureira do bairro, que aparecia ali para dar conta das vestimentas das freiras, dos padres, enfim. Protegida pelo arcebispo, pertencente a uma família de fidalgos empobrecidos na Revolução, comia no refeitório, à mesa, com as freiras, e depois da refeição conversava um bocadinho com elas, antes de voltar para o trabalho. Muitas vezes, as educandas escapavam da aula para encontrá-la. E é aqui que Emma tem contato com uma literatura mundana, vamos dizer assim. Emma tem contato com grandes romances, com a literatura romanesca da época. Contava histórias. Essa senhora contava histórias, trazia novidades, tudo o que Emma queria. Levava recadinhos para fora e, em segredo, emprestava às mais crescidas algum romance que levava sempre no bolso do avental, e do qual ela própria devorava capítulos inteiros nas horas vagas. Ela era uma leitora ávida, que provavelmente usava da literatura para fugir daquela realidade cruel, daquela realidade simplória, e ela coloca, desperta, planta este germe, esta sementinha, no coração da Emma. E das outras também. E é aí que Emma tem um contato com esta literatura romanesca. Certo? Era só amores, só desejos, só emoções, somente paixões. Lembra? Víscera,
sentimentalismo, amantes, damas perseguidas que desmaiavam em pavilhões solitários. Olha a grandiloquência aqui. Postilhões assassinados nas estações de muda, cavalos rebentados em todas as páginas, florestas sombrias, perturbações do coração, juramentos, soluços, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, rouxinóis no arvoredo, cavaleiros bravos como leões e mansos como cordeiros. Ou seja, lá fora é a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera. A Fera lá fora e o príncipe aqui dentro. O lobo e o cordeiro. Aquele amálgama de emoções e sentimentos. Virtuosos como já não há, sempre bem postos e chorando como chafariz. Sabe, um amálgama de contradições, um bololô de emoções. Durante 6 meses, aos 15 anos, Emma sujou as mãos no pó dos velhos gabinetes de leitura. Porque, assim, fazer esse tipo de leitura, por que o Flaubert usa essa expressão, sujou as mãos no pó dos gabinetes? É uma leitura extremamente superficial, que ela toma profundamente, mas que é superficial. Eu dou um exemplo para você. Aquela onda, se você é um leitor mais ou menos ciente do que aconteceu na literatura, principalmente no romance, você há de lembrar de um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe. E, de maneira alguma, Goethe queria que os jovens se suicidassem ao lerem o seu livro. De maneira alguma, óbvio que não. Mas uma leitura superficial, uma leitura extremamente emocionada daquele romance, fez com que os jovens começassem a imitar o personagem principal, que é o Werther. E tomassem as suas emoções de uma maneira tão visceral que acabavam também não só se vestindo como o Werther se vestia, que Werther lançou moda, mas também praticando o suicídio que o Werther praticou. Como assim? Porque não entendiam, leram superficialmente, apenas sujaram os dedos no pó das páginas. Não foram além da leitura. Porque o que queria? Que morte simbólica era essa que Werther queria? Que o Goethe queria passar com o Werther? É a morte do adolescente dentro de nós. Desse ser impetuoso quanto aos sentimentos. Essa coisa visceral que toma tudo como se fosse a última oportunidade nas coisas. É esse que deve ser extinto. Quando você consegue abafar este Peter Pan interior, que não quer crescer, que quer idolatrar as coisas, como o Werther idolatra a moça, como quer viver para ela de uma maneira completamente estapafúrdia, inflada, exagerada. É esse jovem, é esse que deve ser morto. É este suicídio simbólico que deve ser feito. Essa coisa da paixão cruel, desenfreada. Sem você eu não vivo, não existo. Isso deve ser posto por terra. Era justamente isso que Goethe queria passar. Ao meu ver, é claro. Você pode fazer a sua interpretação. Mas você acha mesmo que era para aqueles jovens cometerem suicídio? Vendo a história de Goethe? Não. Óbvio que não. É justamente o que acontece aqui. Apenas sujou as mãos, os dedinhos, na poeira das estantes, mas não absorveu aquilo. Leu errado. Leu errado. E aí se deslumbrou. Entende? Emma sujou as mãos no pó dos velhos gabinetes de leitura. Mais tarde, com Walter Scott, apaixonou-se por coisas históricas. Sonhou com armários, salas de guardas e menestréis. Quisera viver em algum velho solar, como aquelas castelãs de corpetes, ou seja, aquela vida de que se espera o cavaleiro chegar, né, cavalgando no seu cavalo branco, trazendo rosas,
e que a donzela fica ali na janela, contemplando aquela coisa. E depois o baile. Quer dizer, não entende que aquilo é um símbolo da alma humana. Quando encontra o espírito, que no plano terreno, não deixou de ser humano. Não deixa de estar sujeito às vicissitudes, as intempéries da vida. Deixa. Certo? Caiu aí no conto, tá? Nesse caso, não no conto dos vigários, mas no conto das fábulas, no conto do fantástico, do maravilhoso, tá? Por esse tempo, teve verdadeiro culto por Maria Stuart e veneração entusiástica pelas mulheres ilustres ou infelizes. Tá vendo como é visceral? É visceral? É visceral? Aí ele cita aqui algumas mulheres meteóricas, perdão pela, pelo barulho aqui deste pobre, pobre homem que passou com essa motocicleta. Que Deus o abençoe. Hã? Tá? A atraente fantasmagoria das realidades sentimentais. Como fantasmas ali. Algumas das suas companheiras levavam para o convento álbuns de lembranças que tinham recebido de festas. Precisavam escondê-los, pois era caso grave, ou seja, era motivo de reprimenda. E os liam no dormitório, folheando delicadamente as belas encadernações de cetim. Emma fitava com os olhos deslumbrados o nome dos autores, desconhecidos na maioria, condes, viscondes, que haviam posto assinatura no fim das composições. Pois é, meus caros, é aí que Emma deixa o seu espírito alumbrado, certo? Emma iluminava todas aquelas cenas mundanas que passavam diante dela, uma após as outras, no silêncio do dormitório, e o rumor longínquo de alguma carruagem que ainda rodava pelos bulevares. Pois bem, aí Emma recebe a notícia que a sua mãe faleceu. Fica muito triste, fica muito deprimida, e o Flaubert nos diz que essa foi a prima vez, e talvez a única, que ela sentiu o conforto espiritual que a religião dá e obteve aquela pálida face, assim como as imagens sacras, o mármore, ela se assemelhou àquele mármore frio e resistente. Foi a única vez em que Emma transbordou esse aspecto e se assemelhou às freiras que ela almejava um dia se tornar. Tá? Mas, porém, contudo, entretanto, enfastiou-se de tudo isso. Ela enfastiou-se de tudo isso. Passou. Ela é uma mulher de emoções passageiras. Não querendo confessar, continuou. Continuou por hábito e depois por vaidade. Ou seja, aí o hábito, né, aquilo, ela acabou se acostumando com aquilo ali, né, de uma maneira assim, tanto faz, tanto fez. E por vaidade também não quis confessar que já não sentia mais absolutamente nada por aquilo. Certo? Muito bem. E aí as freiras percebem que ela já não está mais querendo nada com nada ali no convento. Ela começa a ser indisciplinada, começa a faltar as missas, os compromissos religiosos, as horas litúrgicas. Né? A já começa a ser displicente quanto aos estudos. E aí as freiras entendem ali que o melhor era realmente a saída de Emma do convento. Tinham-lhe realmente prodigalizado tão grande soma de rezas, de meditações, de sermões e novenas, tanto lhe haviam pregado o respeito devido aos santos e aos mártires, e dado tão bons conselhos em relação ao recato do corpo e à salvação da alma, que ela, afinal, fez como os cavalos que são puxados pela rédea. Ou seja, era uma tentativa. Era uma vã tentativa. Na realidade, Emma era um cavalo, uma égua, impetuosa. E essas tentativas
não passaram ali de rédeas, que a primeira folga, Emma, né, saiu ali a galope, tá? Aquele espírito positivo, no meio dos seus entusiasmos, que amava a igreja por causa das suas flores, a música pela letra das romanças e a literatura pelas suas excitações apaixonadas, né, pelo aquilo que ela provoca no seu sentido primário. Amar a música pela letra, que provoca algo, provoca uma paixão. E a literatura pelas suas excitações apaixonadas, né, insurgia-se ante os mistérios da fé. Os mistérios que não estão visceralmente postos. Não é isso? Não são palpáveis. Assim como se irritava contra a disciplina que era antipática à sua constituição. Emma não é um ser que será domado. Não é. Inclusive por ela mesma. Ela não vai saber estabelecer um governo em si. E aquele que não governa a si mesmo, puxa, não é capaz de governar, não é capaz de estabelecer controle. Emma, voltando para casa, regozijava-se com dar ordens aos criados, posição de poder. Depois se desgostou do campo e teve saudade do convento. É vento, é pluma ao vento. La donna è mobile. La donna è mobile qual pluma ao vento, né? Como diz os italianos, a canção. La donna è mobile qual pluma al vento, muda de accento e di pensieri. Muda de lugar e de pensamento. La donna è mobile, né? Emma supunha-se muito desiludida, certa de não ter mais nada que aprender ou sentir. Quando Carlos foi aos Bertôs pela primeira vez, Emma supunha-se muito desiludida, certa de não ter mais nada que aprender ou sentir. Tá vendo como é um... cortem as cabeças. Né? Rasga todas as possibilidades. Pois é. É um espírito sanguíneo. Um sanguíneo aqui, desajeitado, obviamente, desajustado. Temos sanguíneos santos. Então, né? Mas a ansiedade de um novo estado de coisas, ou talvez a excitação causada pela presença daquele homem, e convenhamos, tinham-lhe sido o bastante para convencer-se tocada, enfim, por aquela paixão maravilhosa que até então estivera pairando, como uma grande ave de plumagens rosadas, nos esplendores dos céus poéticos. Pois é, viu em Carlos, entendeu que aquele homem poderia trazer para ela uma espécie de novidade que nós sabemos que vai fracassar. E não podia convencer-se agora de que aquela tranquilidade, ou seja, aquela tranquilidade do seu casamento, aquela monotonia, aquela rotina dos afetos, dos carinhos, do conviver com o Carlos, fosse a felicidade com que havia sonhado. Assim, encerra-se o 6º capítulo de Madame Bovary. Quantas reflexões, meus amigos! Quanto é possível aprender? Quanto é possível colher nesta vinha? Quanto é possível colher neste pomar que é a literatura? Quando nós vamos além das palavras escritas, quando nós fazemos uma leitura pormenorizada, tentando colher neste pomar frutos que serão verdadeiras, que vão nutrir a nossa alma. Pois bem, se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, fique aqui no canal, acompanhe esta saga, vá na playlist Além da Leitura, se inscreva aqui no canal do Pro, deixe seu comentário, deixe seu curtir, diga o que você acha, coloque aqui as suas impressões desse 6º capítulo e nos vemos no Além da Leitura.